Juízes, capítulo 16. E foi Sansão até Gaza e viu ali uma mulher prostituta, e teve relações com ela. E foi dito aos gazitas: Sansão entrou aqui. Cercaram-no então, e por toda a noite lhe puseram espias à porta da cidade. Porém, toda a noite estiveram quietos, dizendo: Até a luz da manhã esperaremos, então o mataremos. Porém, Sansão deitou-se até a meia-noite, quando se levantou e arrancou as portas da entrada da cidade com os batentes, e juntamente com a tranca as tomou, pondo-as sobre os ombros, e levou-as para cima até ao cume do monte que está defronte de Hebrom. E depois disto, aconteceu que se apaixonou por uma mulher do vale de Soreque, cujo nome era Dalila. Então os príncipes dos filisteus foram até ela e lhe disseram: Investiga-o para ver em que consiste a sua grande força, e como poderíamos dominá-lo e amarrá-lo, para assim o afligirmos, e te daremos, cada um de nós, 1.100 moedas de prata. Disse, pois, Dalila a Sansão: Declara-me, peço-te, em que consiste a tua grande força e com que poderia ser amarrado para te poderem derrotar. Disse-lhe Sansão: Se me amarrassem com 7 cipós de vimes frescos, que ainda não estivessem secos, então me enfraqueceria e seria como qualquer outro homem. Então os príncipes dos filisteus lhe trouxeram 7 cipós de vimes frescos, que ainda não estavam secos, e amarraram-no com elas. E o espia estava com ela no outro quarto. Então ela lhe disse: Os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Então quebrou as vergas de vimes, como se quebra o fio da estopa ao cheiro do fogo. Assim não se soube em que consistia a sua força. Então disse Dalila a Sansão: Eis que zombaste de mim e me disseste mentiras. Ora, declara-me agora com que poderia ser amarrado. E ele disse: Se me amarrassem fortemente com cordas novas, que ainda não houvessem sido usadas, então me enfraqueceria e seria como qualquer outro homem. Então Dalila tomou cordas novas e o amarrou com elas e disse-lhe: Os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E o espia estava na recâmara interior. Então as quebrou de seus braços como a um fio. E disse Dalila a Sansão: Até agora zombaste de mim e me disseste mentiras. Declara-me, pois, agora, com que poderia ser amarrado? E ele lhe disse: Se teceres 7 tranças dos cabelos da minha cabeça com fios de tear e as prenderes com uma estaca. E ela as fixou com uma estaca e disse-lhe: Os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Então ele despertou do seu sono e arrancou a estaca das tranças tecidas, juntamente com os fios de tear. Então ela lhe disse: Como dirás, tenho-te amor, não estando comigo o teu coração? Já 3 vezes zombaste de mim e ainda não me declaraste em que consiste a tua força. E sucedeu que, importunando ela todos os dias com as suas palavras e molestando-o, a sua alma se angustiou até a morte, e abriu-lhe o seu coração e disse-lhe: Nunca passou navalha pela minha cabeça, porque sou nazireu de Deus desde o ventre de minha mãe. Se viesse a ser rapado, e se ia de mim a minha força, me enfraqueceria e seria como qualquer outro homem. Vendo, pois, Dalila que já lhe abrira totalmente todo o seu coração, mandou chamar os príncipes dos filisteus, dizendo: Subi esta vez, porque agora me abriu totalmente o seu coração. E os príncipes dos filisteus vieram a ter com ela, trazendo com eles o dinheiro. Então ela o fez dormir sobre os seus joelhos, e chamou a um homem, que rapou-lhe as 7 tranças do cabelo de sua cabeça. E ela começou a provocá-lo, e retirou-se dele a sua força. E disse ela: Os filisteus vêm sobre ti, Sansão.
E despertou ele do seu sono e disse: Sairei ainda esta vez como dantes e me defenderei, porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Então os filisteus o dominaram, arrancaram-lhe os olhos e o levaram para Gaza, onde o amarraram com 2 cadeias de bronze e o puseram para girar um moinho. E o cabelo da sua cabeça começou a crescer, como quando foi rapado. Então os príncipes dos filisteus se ajuntaram para oferecer um grande sacrifício ao seu deus Dagom e para se alegrarem, e diziam: Nosso Deus nos entregou nas mãos a Sansão, nosso inimigo. Semelhantemente, vendo-o o povo, louvava ao seu Deus, porque dizia: Nosso Deus nos entregou nas mãos do nosso inimigo, daquele que destruía a nossa terra e que multiplicava os nossos mortos. E aconteceu que, alegrando-se-lhes o coração, disseram: Chamai a Sansão, para que brinque diante de nós. E chamaram a Sansão do cárcere, que brincava diante deles, e fizeram-no estar em pé entre as colunas. Então disse Sansão ao moço que o tinha pela mão: Guia-me para que apalpe as colunas em que se sustém a casa, para que me encoste a elas. Ora, estava a casa cheia de homens e mulheres. Também ali estavam todos os príncipes dos filisteus. E no terraço havia uns 3.000 homens e mulheres que estavam vendo Sansão brincar. Então Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Jeová, peço-te que te lembres de mim e fortalece-me agora só esta vez, ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus, pelos meus 2 olhos. Abraçou-se, pois, Sansão com as 2 colunas do meio, que sustentavam a casa, e fez força sobre elas, com a sua mão direita numa e com a sua esquerda na outra. E disse Sansão: Morra eu com os filisteus. E empurrou com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela havia. E foram mais os mortos que matou na sua morte do que os que matara em sua vida. Então seus irmãos desceram com toda a casa de seu pai, o trouxeram e o sepultaram entre Zorá e Estaol, no sepulcro de Manoá, seu pai. Ele julgou a Israel 20 anos.